Arigatou gozaimasu. Seja muito bem-vindo, eu sou o Monge Guion Vieira e você está no canal Pergunte ao Monge. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é não ser negligente. Nossa, mas parece uma coisa tão óbvia. Não é tão óbvio assim. Na verdade, nós temos uma tendência natural a nos tornarmos pessoas relaxadas e até mesmo negligentes quando nós estamos acostumados com alguma coisa ou achamos, temos um excesso de confiança naquilo que nós estamos fazendo. A verdade é que mesmo aquelas coisas que dão certo na nossa vida, mesmo aquelas coisas muito bem planejadas e executadas, se um detalhezinho tivesse saído diferente ou errado, tudo poderia estar perdido. E é justamente para não deixar esse detalhezinho acontecer é que nós devemos sempre ter o máximo de cuidado, tensão, atenção, respeito em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Não importa se eu já fiz isso 10 ou 1000 vezes. O importante é que sempre eu faça o melhor. Isso serve tanto para aquelas coisas que eu estou fazendo, serve para a minha prática religiosa, serve para o meu aprimoramento. Eu tenho uma historinha. Um médico chamado Christian Bernard foi o médico que fez o primeiro transplante cardíaco lá em 1967. Ele diz que quando ele era criança, uma certa vez, ele acompanhou um lenhador que abateu uma grande árvore no seu bairro. E ele ficou por ali acompanhando o que aquele lenhador estava fazendo e via o lenhador pensando, fazendo os cálculos para que ele tinha que derrubar a árvore exatamente em um determinado lugar, porque senão ele poderia destruir uma casa, destruir uma garagem, enfim. Então ele tinha o lugar certo para abater e o lugar certo em que ela deveria cair. E ele explicando isso, o lenhador explicando isso, para aquele garotinho. E ele olhando tudo aquilo, de uma forma muito impressionada, ele achou tudo muito interessante. E da forma com que o lenhador disse, realmente aconteceu, A árvore caiu exatamente naquele lugar onde eles haviam marcado. E ele ficou tão impressionado, que ele foi lá parabenizar o lenhador pelo seu feito. Só que o lenhador falou uma coisa que ele achou muito esquisita, O lenhador disse: "Olha, hoje a gente teve sorte, porque não estava ventando. O vento é muito perigoso. Tenha muito cuidado com o vento." Mas como ele era criança, ele não entendeu, mas tudo bem, Passou, O tempo passou, ele cresceu, se tornou médico, cirurgião, fez, o primeiro transplante cardíaco, só que um dia essa lembrança da infância veio à tona novamente. Eles fizeram uma cirurgia, muito difícil, mas que deu certo. A cirurgia deu certo e o paciente estava evoluindo bem. Só que de repente começou a ficar ruim e veio a falecer. Quando ele estava lendo o relatório pós-morte desse paciente, ele viu que o motivo da morte foi infecção, mas que essa infecção começou por um pequeno ferimento em uma das pernas. Foi aí que ele pensou: quem olharia, Quem se preocuparia com um pequeno ferimento em uma das pernas quando se está realizando uma grande cirurgia cardíaca? Aí ele se lembrou das palavras do lenhador, muito cuidado com o vento. Quer dizer, não adianta você fazer algo grandioso se um detalhezinho pode destruir tudo. Aquele dia que o lenhador abateu aquela árvore, se tivesse ventado, todos os cálculos dele não valeriam de nada. Então, da mesma forma, quando nós fazemos algo, todos os detalhezinhos, todas as variáveis, nós jamais podemos desprezar. Jamais podemos achar que, não, eu já fiz isso várias vezes, ou só porque eu planejei e eu estou executando, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Claro que eu tenho que ter confiança, eu tenho que ter fé naquilo que eu faço, mas excesso de confiança que leva a gente à presunção, ao relaxamento em relação àquilo que a gente está fazendo, isso é muito perigoso. Nós sempre temos que ter o máximo de cuidado, tensão, atenção, respeito, zelo, para que nenhum detalhezinho sequer possa passar despercebido
e eu acabe me tornando uma pessoa negligente. Tem um ensinamento do grande mestre chamado Nissen Shonin. É o mestre que eu sempre tenho mostrado aqui nos nossos vídeos. Muitas pessoas perguntam, né, onde elas podem adquirir essa coletânea. Infelizmente nós não temos ela em livrarias, tá? Você precisa ir até um templo e é importante que você adquira isso direto da fonte para que você receba as devidas orientações, né, tanto de como manusear, como também de como interpretar de forma correta esses ensinamentos, né? E o verso desse mestre Nissen Shonin diz da seguinte forma, é o verso de número 1099. Ao pensar que para mim já está bom, negligenciarei. A prática da fé deve avançar, sem tempo para esquecer. Ao pensar que para mim já está bom, negligenciarei. A prática da fé deve avançar, sem tempo para esquecer. O que isso quer dizer? Esse mestre fala sobre a prática da fé. Realmente, para nós budistas, a prática da fé é sinônimo de lapidação espiritual, de aprimoramento. Quer dizer que esse aprimoramento sempre deve avançar. Eu nunca devo estar satisfeito. Eu nunca devo achar que já está bom, eu já fiz o suficiente, já é bastante, do jeito que está, não precisa mais. Não é assim. Pelo contrário, né? Mesmo que esteja bom, eu sempre devo estar buscando esse aprimoramento. Eu sempre devo estar buscando, fazendo o melhor. Sempre devo ter o mesmo cuidado, o mesmo respeito, o mesmo zelo, a mesma dedicação que eu sempre tive. Porque no momento em que eu relaxar, um detalhezinho que seja, pode colocar tudo a perder. Na prática religiosa é assim, na minha vida pessoal é assim, no meu trabalho é assim, em tudo que eu fizer eu devo sempre ter o máximo de cuidado. É como a lição que o lenhador passou para aquele garotinho. Muito cuidado com o vento. Um detalhezinho pode mudar tudo. Então, se as coisas estão indo bem, se tudo está dando certo, não é hora de relaxar. É hora de você ter muito cuidado para que tudo sempre continue assim. Essa lapidação é algo constante. O contrário disso é relaxar, é se tornar negligente. E isso jamais nós devemos permitir que aconteça na nossa vida. Há uma citação desse mesmo mestre, Nissen Shonin, que diz da seguinte forma: no caminho de qualquer arte, se achar que já está bom, para de progredir. O treinamento verdadeiro segue até o último momento da vida. No caminho de qualquer arte, se achar que já está bom, para de progredir. O treinamento verdadeiro segue até o último momento da vida. E assim foi dito. Assim como diz o ensinamento e essa citação, nunca devemos parar. Nunca devemos achar que já está bom ou o nosso progresso acaba aqui. Se nós deixarmos de nos lapidar uma vez que seja, já seria o suficiente para colocar tudo a perder. Constantemente nós temos que estar sempre nos lapidando, nos aprimorando, revisando os nossos planos e vendo se realmente nós não estamos deixando passar nenhum detalhe, para não nos tornarmos pessoas negligentes, para não corrermos o risco de depois nos arrependermos por causa de uma coisinha pequena. Por mais grandiosa que seja a minha ação, sempre ela é formada por vários detalhezinhos que precisam dar certo. E para que tudo isso dê certo, o meu cuidado sempre deve ser máximo. Jamais devo achar que é suficiente. Jamais devo me deixar levar por esse excesso de confiança que vai me levar a ser uma pessoa presunçosa e relaxada. Muito obrigado por nos acompanhar. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Arigatou gozaimasu.